Você acha complicado mudar de carreira? Tá querendo fazer uma transição e não sabe por onde começar? Eu vou te ajudar, eu quero te ajudar a descomplicar esse processo. Assiste esse vídeo. Bom, como eu já expliquei em outros vídeos anteriores, mudar de carreira não é só aquela pessoa que vai empreender, sai de um CLT e vai começar a empreender, não é só isso. Pode ser você mudar dentro da própria empresa, mudar de área, pode ser você mudar de empresa, né? Isso já é uma transição bem grande quando você tem que mudar com toda a cultura de uma empresa nova. Pode ser sim quando você quer sair de trabalhar para alguém e empreender mais na sua própria carreira, ou então o mais radical, que foi o que aconteceu comigo, que é você sair de uma carreira A e ir para uma carreira B, que não tem nada a ver uma com a outra e elas nem se conversam, ou não se conversam diretamente. Enfim, são esses 4 tipos. E dependendo de como é, de qual é o seu tipo de carreira, você vai ter um novo desafio, né? Quais são esses primeiros passos aí? Quais que são as dificuldades e os desafios que você vai enfrentar logo de cara? Provavelmente, se você continua dentro de CLT e dentro de uma empresa, dentro do mesmo ambiente que você já trabalhava antes, e você tem essa mudança, você vai ter que aprender a novos processos, você vai ter com novas rotinas, novos prazos de entrega, relatórios, se fizerem parte do seu trabalho. Você tem que conhecer a dinâmica do time, do grupo, como funciona, quem é o líder, quem são os liderados, quem são as pessoas que podem te ajudar e quem, enfim, são os mais colaborativos, isso acontece muito. Você tem que meio que conhecer o ambiente, além da parte técnica, se tiver mudança. Mesmo se você continuar na sua própria parte técnica, quando você muda de empresa, não é igual. Os controles são diferentes, a maneira de apresentar, a linguagem da empresa, dependendo do ramo. Então, tudo isso são coisas que você tem que estar preparado. Não é simplesmente conseguir um emprego novo e vou continuar. Não, todo mundo sabe que quando você muda de empresa, tem uma outra mudança aí por trás, que é de cultura, e muitas vezes as pessoas não se adaptam. Isso é muito pessoal, isso aconteceu comigo. Então, eu sei bem falar sobre esse assunto. Mas enfim, mudar de empresa é isso. Controles, pessoas, ambiente, clima, entender como é que funciona aí a dinâmica do novo trabalho. E se você for empreender, seja na sua área ou seja em outra área, como foi o meu caso? Bom, aí você tem que aprender diversas novas habilidades, né? Você tem que saber um pouquinho de marketing, você tem que saber de administração, né? Saber como controlar os seus números, os seus clientes, saber como controlar a matéria-prima para quem tem matéria-prima, fluxo de caixa. Você tem que saber conversar com um contador, se for necessário ter um contador. Você tem que saber vender. Você tem que saber um pouquinho de cada coisa. É muito legal aprender tudo isso. Algumas coisas eu já era da minha área, né? Eu sempre fui da área financeira, embora advogada, mas sempre da área contábil, financeira. Então, algumas coisas não foram tão complexas para mim quanto são para quem nunca passou por essas áreas. Mas, em compensação, áreas como marketing, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu tive que começar a estudar, aprender um pouco, né, o necessário e o suficiente para começar a dar vazão no negócio. Então, você tem que começar a entender que tipo de habilidades são necessárias e começa pequeno, não queira abraçar o mundo de cara, né? Às vezes é bom até antes de você começar efetivamente a trabalhar, já pensar nessas áreas, como vai ser, como eu vou tratar, vou contratar alguém ou não. Na hora do vamos ver é que você vai realmente decidir, isso eu te garanto. E às vezes alguma coisa que você planeja, chega na hora e você fala, não, isso não é necessário. Ou algo que você nem pensou vai ser necessário. Enfim, você vai vendo conforme vai andando o negócio. Mas algumas coisas você tem que saber que você vai precisar aprender sim. Então esteja disposta e disponível para
dar esses primeiros passos, para aprender essas competências novas. Você vai crescer, vai ser uma pessoa mais completa. Isso é só o primeiro passo para o empreendedorismo, né? Existem vários outros mais avançados. A gente está falando aqui de um comecinho bem básico para que você consiga dar vazão à sua ideia, ao seu negócio. Com relação a vendas, a entender o mercado, quando você está aí empreendendo, você tem que entender como é que é o mercado, quais são os preços que você quer cobrar versus o que concorrências cobram. Você tem que fazer essa pesquisa, você tem que estar sempre ligado, não é uma coisa só do começo do trabalho, né? Claro que quando o serviço ou o produto é algo muito diferenciado, você faz o seu próprio preço, não é esse o ponto. Mas é algo que eu quero chamar atenção, porque pode parecer que a vida não é só, ai, mudei e agora são só flores, só tem coisa legal para eu fazer. Você só tem que saber que existe, vai existir esse desafio. Então eu tô aqui para te descomplicar, para e deixar as coisas mais leves, e só importante é saber que existe o desafio, que você vai ter que aprender coisas que, se você não quiser fazer, pelo menos você vai ter que saber que existe, porque para mandar alguém fazer, você tem que saber o mínimo, né? Essa é a minha teoria. É muito complexo você saber avaliar um trabalho de alguém se você não sabe o que a pessoa está fazendo. Enfim, são diversas habilidades e competências. Em processos de mentoria, principalmente, eu ajudo muito as pessoas a fazerem essa lista aí de atividades que podem ser necessárias, às vezes coisas que as pessoas nem imaginam que tenham que aprender, e quando a gente começa a entender melhor o ramo para onde ela vai, a gente entende que sim, existe uma lista básica, mas existem coisas que talvez você queira aprender para ser uma pessoa diferenciada no seu mercado. Então a gente pode fazer isso juntos e pensar em como desenvolver essas habilidades da maneira que sirva para você. Bom, no meu caso, como é que foi para mim toda essa mudança? Eu tive que primeiro me adequar a não ter a renda fixa todos os meses, e isso eu fiz uma preparação mental, conforme expliquei no vídeo anterior. Você pode assistir se você não assistiu. Se você está dedicado ao seu trabalho, esse não vai ser um medo seu, se você tem o seu planejamento, lembra disso, tá? Sobre organização de tempo, eu tive um desafio inicial, porque quando você tem muito tempo para fazer as coisas, você tende a fazer as coisas mais lentamente. E o que acontece? Aí eu falava, nossa, não dá tempo de fazer tal coisa. Mas por quê? Porque eu me acostumei. Tá, se eu tenho o dia inteiro, vou levar o dia inteiro. Mas, poxa, não posso levar o dia inteiro para fazer uma coisa que eu sei que eu poderia levar 3 horas. Enfim, é só uma questão de costume, disciplina. Você tem que ter uma disciplina. Então, se eu faço exercício físico, que hora eu vou fazer exercício físico? Se eu vou almoçar, que horas eu vou almoçar? Você tem que ter uma agenda, né, que controle o seu próprio tempo. Não vai ter ninguém te cobrando. Então, se você quiser ficar deitado o dia inteiro, você vai ficar deitado o dia inteiro. Isso eu tô falando no caso de trabalhar dentro de casa, tá, pessoal? Quem trabalha em algum lugar, enfim. Mas ainda se você trabalha em algum lugar, você pode ir para lá e ficar procrastinando o dia inteiro. Então a questão é você com você mesmo, você com as suas metas, você com os seus desafios e com seus objetivos. Lembra que eu já falei sobre intenção, e lembrar todos os dias por que você acordou, por que você está fazendo aquilo. E aí, quando você estiver firme nesse propósito, você vai fraquejar às vezes, mas na maioria das vezes você vai estar firme e forte lá, cumprindo seus horários, cumprindo a carga que você definiu, ou cumprindo o resultado que você quer. Então, se para cumprir o resultado que você se estabeleceu, você demora 5 horas por dia, ok, trabalhe 5 horas por dia. Você pode fazer o quê? Ou aumentar seu resultado, sua meta, e trabalhar um pouco mais, ou se você estiver satisfeito com as suas 5 horas de trabalho, com o resultado que você definiu, tá ótimo. Quem define é você. Você é o dono da sua vida agora, se você está empreendendo. E isso foi o que aconteceu comigo. É meio que estabelecer metas e como cumprir essas metas dentro do tempo que eu tenho.
Esse foi o quarto vídeo. Eu quis trazer para você aqui algumas ideias de habilidades e competências que você vai precisar adquirir, muito mais do que simples dicas. É você estar preparado para saber e saber que você vai sim aprender coisas que você não acha legal. Você vai ter que lidar com pessoas que você não acha legal. Não são tudo flores, não é tudo mar de rosas, ok? Mas no final tudo vale a pena porque você tinha um propósito maior para começar toda essa mudança na sua vida. Não foi à toa que você se chacoalhou e quis sair da zona de conforto, não é? Então comenta aqui o que você achou do vídeo, manda para quem estiver precisando, quem estiver nesse momento. Meu lema é que a gente tenha que realmente fazer as coisas ficarem mais simples. Não precisa ser tão complexo. Vamos olhar, estar preparado, olhar para as coisas com mais leveza e vai dar tudo certo. Tá ok? Um beijo enorme e logo mais vai sair o último vídeo dessa série.